Hoje o nosso coração se volta para uma realidade antiga, mas extremamente atual: a perseguição contra o povo de Deus. Esse é o tema da lição de hoje dos adultos, que nos leva a refletir sobre os paralelos entre a experiência da Igreja Apostólica e os eventos finais descritos nas profecias. O texto começa nos lembrando de que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apresentam antecedentes dos tempos do fim. A perseguição que os primeiros cristãos enfrentaram não foi leve. Eles foram odiados pelos próprios compatriotas judeus, considerados uma ameaça à tradição religiosa da época, e também enfrentaram a fúria de Roma. Um trecho forte da lição traz uma citação de Ellen White no livro O Grande Conflito, onde ela diz: "Os poderes da terra e do mal se mobilizaram contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que, se o evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Então convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição." Essa declaração já nos coloca diante de um cenário que vai muito além da história antiga. Ela aponta para um padrão profético: o mesmo ódio, as mesmas estratégias, a mesma intenção de silenciar a verdade continuarão a ser manifestadas nos últimos dias da história deste mundo. A Igreja de Atos, portanto, é mais do que um exemplo histórico, é uma representação viva do que o povo de Deus pode esperar diante dos eventos finais, especialmente aqueles descritos em Apocalipse 13. O episódio narrado em Atos 12 é um retrato claro disso. Tiago havia sido decapitado, Pedro estava preso e seria o próximo. Os cristãos daquela época enfrentavam pena de morte e, mesmo assim, não negavam a fé. Um detalhe impressionante destacado pela lição é que Pedro, mesmo estando numa situação de vida ou morte, estava dormindo profundamente. Dormindo? Isso revela um nível de confiança em Deus que desafia a nossa lógica. Será que, se estivéssemos em uma situação semelhante, teríamos esse mesmo tipo de paz? Pedro foi libertado de maneira milagrosa. Um anjo o tirou da prisão e o conduziu para fora, enquanto a igreja orava intensamente por ele. Mas aqui há um detalhe que chama atenção. Quando Pedro chega ao local onde os irmãos estavam reunidos, eles têm dificuldade de acreditar que a oração havia sido atendida. A lição nos diz que eles ficaram admirados. Isso revela um conflito que ainda hoje enfrentamos. Oramos, mas muitas vezes não acreditamos plenamente que Deus vai responder. Que tipo de fé temos exercido? É uma fé que apenas fala ou uma fé que espera e confia de fato? A verdade é que nem todos os crentes daquela época foram libertos. Alguns foram livrados, mas outros morreram por sua fé. E isso também é uma realidade dos últimos dias. Nem sempre o livramento virá da forma que esperamos. Até Pedro, que foi salvo naquela ocasião, acabou sendo morto algum tempo depois. Jesus havia profetizado isso, como lemos em João 21, 18 e 19, quando ele disse que Pedro, em sua velhice, seria levado para onde não queria ir. Isso foi dito para mostrar de que maneira Pedro glorificaria a Deus por meio da sua morte. É forte pensar nisso, mas é necessário. Seguir a Cristo inclui a disposição de morrer por Ele, se necessário for. A fé verdadeira não é apenas triunfalismo, é entrega, confiança, fidelidade até o fim. E aqui vem uma pergunta direta ao nosso coração. Estamos dispostos a ser fiéis, mesmo diante da ameaça de morte? Ou será que nossa fé só resiste quando tudo está bem? Os primeiros cristãos entenderam que seguir a Cristo não era um caminho de conforto, mas de cruz. Eles enfrentaram prisões, açoites, fogueiras e mesmo assim permaneceram fiéis. Isso nos desafia hoje. A perseguição final será real e intensa, mas a mesma graça que sustentou os apóstolos está disponível para nós. Se há algo que podemos aprender com essa história, é que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece perdido. Ele pode libertar, pode consolar, pode sustentar. E mais importante ainda, Ele está conosco em qualquer circunstância. Que essa mensagem fortaleça sua fé hoje,
Que você se lembre de que o Deus que livrou Pedro é o mesmo que caminha com você. E se for necessário enfrentar provações, que sua confiança esteja firmada na promessa eterna de que bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Se esse conteúdo tocou o seu coração, compartilha com alguém. E não esquece, amanhã tem mais aprendizado para vivermos a lição.